Olá, torcedor alvirrubro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. O Náutico perdeu a segunda partida fora de casa em sequência nesta Série C. Acabou sendo surpreendido principalmente no primeiro tempo pela equipe do Volta Redonda. 2-1 para o Voltaço jogando em casa. O Náutico até apresentou uma certa melhora de sua postura na etapa final, mas não o suficiente para sair pelo menos com um empate do Raulino de Oliveira. A partir de agora a gente traz detalhes desse jogo. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo. Inscreva-se, deixe o like nesse conteúdo. Importante a sua participação através dos comentários e, claro, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. De antemão a gente já pede desculpas porque a voz do Anderson Batista não está das melhores, mas a gente vai se recuperando, mas de maneira alguma sem deixar de trazer o que de melhor acontece no futebol do estado. Pois é, o Náutico fez mais uma partida abaixo. Eu até tuitava há pouco que me surpreendia, nem surpreende mais, é a questão de assustar mesmo. Me assusta a inferioridade defensiva, né? A maneira como o Náutico se comporta, a vulnerabilidade defensiva do Náutico e a incapacidade ofensiva. O Náutico é uma equipe incapaz do meio para frente de criar situações perigosas e defensivamente tem seus erros individuais que acabam protagonizando situações de embaraço dentro dos jogos. Foi um primeiro tempo para esquecer, um primeiro tempo bem parecido com o que a gente viu no jogo da Ferroviária, de um Náutico inoperante, um Náutico sem tantas chances lá na frente. Chegou a um dado momento da etapa inicial que o Volta Redonda teve 11 finalizações contra apenas 4 tentativas do Náutico. E o primeiro gol, que ele acaba dando uma conotação dramática para a partida. Porque você já vai para um jogo fora de casa, pressionado, não tendo aquela confiança do próprio torcedor de que a equipe vai reagir, mesmo atuando longe de seus domínios. E com 10 minutos toma o gol da maneira como toma, já gera questionamentos ao torcedor e com razão. O gol marcado pelo o Ítalo Carvalho, do Volta Redonda, é um sinal de que o Náutico, ele defensivamente, por mais que as modificações aconteçam na equipe de Mazola Júnior, são modificações que não trazem, não surtem um determinado efeito. O torcedor já começa a cobrar do técnico Mazola Júnior, que chegou com muito ímpeto, com muitas palavras de efeito, principalmente em suas coletivas, mas que na prática a gente percebe que esse elenco do Náutico tem suas deficiências técnicas e que acabam dando essa chamada incapacidade do time de ser competitivo dentro da Série C. Primeiro gol de uma jogada de lateral, vinda ali daquele lado problemático, do lado direito do Arnaldo, onde pela esquerda inúmeros atletas do Volta Redonda se criaram ao longo de toda a etapa inicial. E me chama a atenção a liberdade com a qual os jogadores do Volta Redonda tiveram para trabalhar a bola até a finalização do Bruno Barra, a defesa do Wagner espalmando para frente, como não manda a cartilha. Qualquer goleiro tentaria espalmar a bola para o lado, e se a bola é espalmada para o lado, evita que o Ítalo Carvalho venha de frente, mas não é isso que acontece, e para mais uma vez o torcedor questionar a presença de Wagner como titular, ele acaba gerando esse erro que dá a condição ao Volta Redonda de abrir o marcador já no início da partida, para ter a equipe carioca a tranquilidade necessária para buscar situações melhores dentro do jogo. E a partida foi se arrastando, o Volta Redonda conseguindo ser mais impetuoso até do que o Náutico. O Náutico com muita posse de bola mais defensiva, uma bola que não consegue chegar com qualidade na frente, e na base dos esticões, das tentativas de bolas alçadas, mas sem sucesso. O Náutico tentou levar perigo à meta do goleiro Jean Grosny. Até que, aos 35 minutos, em uma jogada de velocidade do Volta Redonda, da direita para a esquerda de ataque da equipe carioca, mais uma vez a jogada terminando no lado de Arnaldo, e o Náutico que manteve, na maioria dos minutos do jogo, uma formação praticamente com 3 defensores, com o Marco Carvalho ali no meio do Guilherme Matos e do Irão, estreante da tarde e noite, até que o segundo gol, marcado pelo Vini Monteiro, ele acaba finalizando no lado de Wagner.
Se fosse um chute cruzado, um chute para que Wagner pudesse se esticar, mas foi o lado com o qual Wagner tentou fechar a finalização do jogador da equipe do Volta Redonda. E mesmo ele fechando o lado, a bola passa ainda rente ao corpo do goleiro do Náutico e o Volta Redonda faz esse 2-0, que tranquiliza ainda mais a partida para a equipe da casa. No segundo tempo, o Náutico promove algumas modificações, né, as mexidas em suma no ataque, com essa preocupação que o técnico Mazola Júnior teve, né, de alterar o seu sistema ofensivo. Surte um certo efeito no começo da partida, e isso também muito em decorrência do que vimos do Volta Redonda na partida anterior, quando foi derrotado pelo Botafogo da Paraíba, quando no segundo tempo ele acabou perdendo, né, a linha da partida e sendo derrotado pela equipe paraibana. E hoje, se o Náutico tivesse o mínimo de organização, poderia ter complicado a situação da equipe da casa. O Volta Redonda não é uma equipe que pratica um exímio futebol da Série C. Não é uma das equipes mais competitivas. No entanto, teve hoje a chance dentro de casa de enfrentar uma equipe que vem num momento pior que o seu. E o Náutico mostrou, comprovou isso em campo, de que não vive um bom momento, não vive uma boa fase, não atua melhorando, né, a sua postura em campo, mas ainda com muitos erros de passe, com muitos erros individuais. O Náutico conseguiu levar perigo, né, naqueles primeiros 7, 8, quase 10 minutos. Né, depois o Volta Redonda equilibra as ações do segundo tempo. E o Náutico só volta a ter mais perigo, e você enxerga como falta criatividade numa equipe como o Náutico, da maneira como o gol saiu. Porque a gente não viu um lançamento, a gente não viu uma jogada trabalhada, a gente viu um estourão da defesa, que em velocidade e até mesmo pela maneira como o Volta Redonda estava posicionado na frente, né, todo adiantado, viu o Leandro Bárcia sair em velocidade e acabar sofrendo ali aquela carga faltosa do experiente Wellington Silva no lado direito de defesa. E o pênalti foi bem marcado pelo Raimundo Rodrigues, né, em cima do lance, não teve dúvidas a respeito da marcação da penalidade. E na cobrança, Paulo Sérgio foi bem, né, com muita categoria, colocou ali no ângulo, por mais que o goleiro tivesse acertado o lado, e ele nem acertou o lado da cobrança do atacante alvirrubro, o Náutico diminuiu o placar. Mesmo assim, voltou a praticar aquele futebol em alguns minutos, né, depois do gol, aquele futebol da primeira etapa, aquele futebol visto no jogo da Ferroviária. E com mais mexidas, né, colocando a equipe para frente, né, o Náutico ele acabou tentando de um abafa desorganizado incomodar a equipe do Volta Redonda. Volta Redonda se sustentou, mas também pelo avanço do Náutico conseguiu em algumas jogadas alguns contragolpes, como foi aquela bola do travessão ali que assustou o goleiro Wagner, né, que por pouco não seria o terceiro gol marcado pela equipe carioca. Então, de fato, minha gente, mais uma partida abaixo do Náutico. Né? O que a gente percebe é que por mais que Mazola modifique a equipe, que modifique a maneira de jogar, mas tecnicamente a equipe não responde, taticamente a equipe tem problemas, principalmente da liberdade que é dada para o adversário criar, construir, trocar passes, ter espaços para pensar o jogo. O Náutico não consegue inibir os avanços do seu adversário, né? E ocasiona situações de liberdade para jogadores de criação, jogadores que atuam pelos lados, para os laterais. E isso tem protagonizado um Náutico que tem se complicado dentro das partidas. Mais um 2-1 doloroso, não tão quanto o do jogo da Ferroviária, mas um 2-1 que, se lá atrás, no começo do campeonato, era previsto, né, o Náutico ter problemas desses 2 jogos seguidos fora de casa, contra a Ferroviária e Volta Redonda, sabia-se da dificuldade das 2 partidas, mas não da maneira com a qual o Náutico perdeu esses 2 jogos. O Náutico não perdeu lutando, o Náutico perdeu porque esbarra em problemas, né, que são seus e que precisam ser corrigidos ao longo de toda a competição. Né? E para isso, próximo jogo em casa contra o Remo, não sei se o torcedor tem essa perspectiva de melhora, eu particularmente não enxergo, né, nem que a equipe tenha essa melhora e que nem o torcedor tenha, né, na mente agora algo que possa, né, fazer com que ele se agarre numa possível melhora do Náutico dentro da Série C. Porque, pelo que a gente já viu das outras equipes, eu não estou falando aqui, minha gente, de primor de futebol, mas é competir, é brigar, é lutar, e parece que o Náutico em campo não tem mostrado isso. E todas as outras equipes do campeonato, pelo mínimo que ela mostra de um pouquinho de lampejo da parte técnica, de um bom futebol praticado,
mas elas brigam, elas correm, elas lutam, e o Náutico apresenta enormes vulnerabilidades nesse aspecto e em outros aspectos. Então, uma derrota sentida, que já faz com que o Náutico fique na segunda faixa da classificação, é uma realidade atual dessas 4 primeiras rodadas do Náutico na Série C, com 2 derrotas, um empate e apenas aquela vitória diante do ABC no Frasqueirão. E agora é voltar para casa para esse jogo contra o Remo. Lembrar que o Náutico ainda tem uma partida a menos, mas qual a garantia que o Náutico venceria essa partida fora de casa, aliás, dentro de casa, dentro dos aflitos, para chegar aos 7 pontos e melhorar a sua condição dentro da tabela do campeonato? Então é isso que a gente faz, é isso que a gente trata do Náutico aqui, porque é uma situação preocupante. E voltando ao assunto, né? Se lá atrás projetávamos jogos complicados, tudo bem, a tabela é de uma certa forma complicada por 2 jogos fora de casa e 2 jogos fora de seu reduto, do norte, do nordeste, indo até o sudeste do país. Mas da maneira comportamental que o Náutico vem, né, se postando e se apresentando dentro dos jogos, não dá segurança alguma ao torcedor de que em casa o Náutico venha a se recuperar. Comenta à vontade, deixa a tua opinião aqui no canal do Anderson Batista, se inscreva. Esse é o nosso canal trazendo as principais novidades do futebol pernambucano e estaremos acompanhando a semana do Timbu até o próximo duelo contra o Clube do Remo no sábado que vem às 5 da tarde. Este é o canal do futebol pernambucano trazendo as principais atualizações. Você que ainda não é inscrito, não perca tempo, vem com a gente, segue as nossas redes sociais e claro, você acompanha o melhor conteúdo do futebol aqui no estado. Até mais!